Olá pessoal, tudo bem? Vamos revisar hoje então o que aconteceu no mês de maio na marcação a mercado de todos os títulos do Tesouro Direto em comparação com o mês de abril, com o ano de 2021 e nos últimos 12 meses. Então, conteúdo aí muito bacana para vocês. Bom, pessoal, essa tabela aqui eu só deixei mais agradável esteticamente. Alguns dirão que não, que eu piorei a tabela do Tesouro Direto, tudo bem. Deixa no comentário aí se eu fiz muita bagunça com as cores. Mas é o seguinte, essa tabela nós vamos lá no finalzinho da página do Tesouro Direto, procuramos rentabilidade acumulada, só que isso aqui tem que ser no dia determinado, tem que ser no último dia útil do mês, certo? Porque ali tem as taxas calculadas de rentabilidade dos últimos 30 dias e do mês anterior. Então, pessoal, é um dado muito útil quando a gente pegar sempre no último dia do mês, certo? Porque aí nós vamos ter um comparativo aí mês a mês de como é que estão performando os papéis e o que a gente pode aprender disso. Então, começando com o grupo de prefixados normais, assim, aqueles que você compra e recebe no vencimento, na cor clarinha, os que não estão disponíveis no Tesouro para nossa compra. Em amarelo mais forte, aqueles que estão disponíveis para compra, certo? E por que é bom olhar todos, inclusive os que não estão disponíveis para compra? Porque eles continuam tendo rentabilidade e quem tem esses papéis nos seus investimentos ainda está percebendo o rendimento, seja ele bom ou ruim, tá? E a gente tem uma noção da curva, certo? Que é muito importante isso. Porque eu falo toda hora no comportamento da curva de juros. E aqui a gente vai então fazer várias explicações baseados na curva e dos prazos. Então, pessoal, todos os prefixados aqui, um muito curto, 2022, e um aí de prazo curto para médio, né? São aí janeiro de 26, são 4 anos e meio, é isso? Tô certo? 21, 22, 23, 24, 25, 5 anos e meio. Bom, então, pessoal, olha só. A gente sabe que os papéis de vencimento mais curto, mais breve, são os mais estáveis. O mês de maio foi um mês marcado por muitas tensões, elevação de taxas no Tesouro Direto, muitas preocupações com a pandemia, com a inflação nos Estados Unidos, com pacotes de ajuda, com retirada de estímulos, com aumento de juros no Brasil e no mundo. Então as taxas tensionaram mesmo, certo? Criou muitas oportunidades. E aí nós vemos que dos prefixados, somente aquele com prazo mais curto teve rentabilidade positiva. Todos os outros tiveram rentabilidade negativa. E aqui não ocorreu o esperado. Qual seria o esperado? O que aconteceu no mês de abril. Ó. Conforme aumenta o prazo, aumenta o ganho no momento bom e no momento ruim aumenta o prejuízo. Não. Nós tivemos um comportamento meio assíncrono. Nós tivemos um maior prejuízo no pré-26, que é o mais longo desse grupo, e no pré-23, que é um prazo curto. Então não foi um comportamento assim muito previsível. Então houve assimetria na curva, certo? Em 2021, o comportamento ainda está bastante negativo, certo? Os títulos não recuperaram o valor que eles tinham no começo do ano, até o momento, com maior prejuízo no prazo mais longo. Aqui sim segue a regra da marcação a mercado. O pré-24 não está nessa contabilização porque ele não existia em janeiro. Em 12 meses, aí nós vemos assim, ó, nós vemos que o curto prazo, o 22 e o 23, ainda tem algum lucro, certo? E aqui não é informado porque ele não tem 12 meses de vida, e o prazo longo desse grupo sofrendo conforme aumenta mais o prazo, mesmo em 12 meses. Então vejam que o pré-25 e o pré-26, 12 meses atrás, estavam com um preço mais alto do que hoje, certo? Porque a rentabilidade deles está negativa em 12 meses, certo? Isso significa que o pré-26 está barato nessa perspectiva, nesses períodos aqui, comparativamente
ao mês anterior e comparativamente aos 12 meses, certo? Aqui o Tesouro informa ainda as taxas, então a gente vê que quem tem taxa de compra pode ser comprado, os outros não, só podem ser resgatados. Prefixado com juros semestrais, e aí apesar de nós termos apenas o pré-31 para compra, nós temos a curva inteira no Tesouro. Isso é bem legal, ó, 23, 25, 27, 29, 31. Só que esses papéis é só para quem comprou e ficou, né? Então, vamos ver aqui o que aconteceu em maio. O prazo, e de novo, o comportamento bem irregular na curva. O prazo curto sofreu bastante, como os dois prazos longos, tá? O prazo longo sofreu mais de todos, e os prazos intermediários ficaram quase no 0 a 0 com um ligeiro prejuízo. Isso no mês de maio. Então, quer dizer, a tensão foi assim meio que errática, né? Os papéis tensionaram de formas diferentes, conforme expectativas diferentes nos diferentes prazos das taxas de juros. Vejam que em abril o ganho tinha sido uniforme e previsível, ou seja, o menor prazo ganha, mas ganha menos, o maior prazo ganha mais. Já no ano de 2021, prejuízo de marcação a mercado, começando aqui no pré-23 a menos 1,8 e aumentando à medida que aumenta o prazo, de acordo com as regras da marcação. E em 12 meses, pessoal, vejam aqui, ó, 0,78 e positivo, e os outros todos negativo e cada vez mais negativo conforme aumenta o prazo, certo? Então, às vezes isso acontece, os prazos curtos, aconteceu nos prefixados normais, ó, os prazos curtos aí em 12 meses ainda tendo alguma rentabilidade e os prazos mais longos negativos. Nos pré-conjuros, a mesma coisa, ó, o prazo mais curto com rentabilidade positiva e os mais longos com rentabilidade negativa. Então 2021 ainda carrega muita oscilação de taxa que não foi resolvida com relação ao começo do ano e com relação aos 12 meses, certo? Abril, que foi um mês positivo para os títulos, reverteu muita coisa em maio. Então os preços voltaram a cair, dando então a rentabilidade negativa que a gente vê que penaliza os prazos maiores. Nos tesouros Selic, que agora é essa grande novidade, eles têm marcação a mercado, e a gente viu aí algumas oscilações. Vou deixar um IPCA junto ali. Nós temos as curvas bem... Não, aqui está mais regular, ó. O 23 ganhando 0,27, e como houve um certo relaxamento na taxa Selic que eu mostrei lá pela metade do mês de maio, as taxas começaram a relaxar um pouquinho, quem ganhou mais? O Selic 27. Não, 25, 0,44. Então, quer dizer, meio empatado aqui nos dois prazos mais longos. Mas os dois prazos mais longos ganharam mais do que os prazos mais curtos. Mas pela marcação a mercado em função do prazo, deveria ter sido o 27 o vencedor, mas não foi, foi o 25. Nos IPCAs, como o prazo entre eles é bastante longo, e o 24 já está fora do rol, então aqui em azul mais brilhante, um azul mais opaco que está fora do rol, todos eles tiveram rentabilidade negativa, e aí o prazo mais curto é o que sofreu menos, e aí os prazos longos, olha aqui pessoal, o que desvalorizou o IPCA 45 no mês de maio, 6,5%, hein? E olha só o que ele está perdendo neste ano, 14% contra 9% de ganho em 12 meses, quer dizer, já a marcação de mercado já devorou o ganho que houve nos últimos 12 meses. Então, pessoal, é um papel que tem que ter muito cuidado para carregar, tem que ter muito estômago para carregar uma posição dessas por longo tempo. Claro que o juro composto é o melhor de todos, porque tem mais prazos sem pagar imposto de renda no meio do caminho. Mas vejam como o 26 e o 35 são bem mais tranquilos, né? Quer dizer, 3,5% de prejuízo na marcação a mercado no IPCA 35, não estou dizendo que seja uma coisa boa, mas é menos pior, bem menos do que 6,5% negativo no 45. Na questão de 12 meses, eles ainda estão positivos com várias assimetrias na curva, tanto que quem está ganhando mais é o 35, né, gente? Apesar dele ser mais seguro
dele ter menos risco que o 45, ele está ganhando mais. Então, isso é uma das assincronias do mercado. Ou seja, isso aqui corrige com o tempo, pessoal. O mercado está com uma assincronia, tá? Ele vai voltar em algum momento para as regras clássicas. Ou seja, mais prazo, mais risco, retorno maior. Então, o 45 em algum momento no futuro vai devolver a rentabilidade, vai superar o 35 e o 35 vai patinar. Mas no momento é o contrário que está acontecendo. O 45 está sofrendo bastante e o 35 ainda está guardando uma rentabilidade positiva nos 12 meses. Agora, os IPCAs com juros semestrais. Então, pessoal, aqui em laranja mais escuro, o 30, 40 e 55, que são os disponíveis, e nós vemos que em maio seguiu a regrinha da marcação a mercado. Prazo mais curto sofreu menos, prazo intermediário sofreu um pouco mais e prazo longo sofreu um pouco mais. Vejam que até sofreram bem menos do que os tesouros IPCAs principais, né? Porque veja só, aqui o que mais perdeu, que está disponível no rol, né? O que mais perdeu foi o IPCA 35, mas ele não está no rol. Foi o 55, menos 1,3. Vejam que é bem menos que as perdas dos IPCAs longos que não pagam juros. Olha aqui, pessoal. Menos 3,5, menos 6,5. Então, quer dizer, um IPCA com juros é mais fácil de carregar no longo prazo no psicológico. Por quê? Porque quando ele perde menos que o IPCA principal, certo? E ele pagou um jurinho. O 55 pagou um jurinho na metade do mês passado. Com relação a abril, esses longos aqui ainda tiveram prejuízo. E aqui é 2021, nós vemos que o 55 ainda tem prejuízo e nos últimos 12 meses eles têm lucro. Mas veja que esse ano já está quase matando o lucro de 12 meses do 55. Ou seja, pessoal, oportunidades ainda tem. Por quê? Porque esse ano eles estão todos no negativo. Então, quando o papel está no negativo no ano, significa que o preço está menor. Ele teve rentabilidade negativa. Ele perdeu rentabilidade. Na verdade, ele perdeu preço, certo? E aí ele vai recuperar esse preço e voltar a ter a rentabilidade. Então, nesse caminho é interessante de comprar. E aí, vejam que muitos papéis aqui estão com essa rentabilidade negativa em 2021, vou deixar destacado aqui para vocês verem melhor, e aí os mais longos, de novo, são os mais beneficiados. Claro que houve momentos mais interessantes no mês de maio para entrar, mas, tendo o prazo, continua interessante com relação ao início do ano, certo? Bom, pessoal, era esse o resumo. Então, o mês de maio aí foi um mês bastante irregular, certo? Em que momentos diferentes da curva tiveram expectativas diferentes e tiveram desempenhos diferentes. A tendência com o longo prazo é que isso volte a normalizar e ficar naquela regrinha de bolsa, aquela regrinha clássica do curto prazo, rendendo menos e oscilando menos, e o longo prazo pagando mais. Mas tem que ter o prazo para justamente ter o benefício do juro composto e dessa taxinha extra. Com o tempo as coisas tendem a se acomodar. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.